três coisas que não é sua responsabilidade. Liberte-se hoje daquilo que não é seu. Prazer, sou Kerlia Souza e hoje eu vou falar sobre essas três coisas que não é sua responsabilidade, não é minha também, mas a gente insiste em pegar pra gente como se fosse nossa responsabilidade. E isso tem atrapalhado você de realizar os seus sonhos, de ter a vida que você deseja, porque simplesmente você cismou de pegar aquilo que não é seu, de pegar a responsabilidade, chamar a responsabilidade de coisas que não são suas, tá? Eu anotei aqui 3 coisinhas, mas tem muito mais. Você vai continuar esse papo aqui nos comentários. Mas vamos lá para o vídeo não ficar tão longo aí, né? Escolha dos outros. Sabe quando você tem pessoas à sua volta que faz escolhas e você acaba assumindo aquela responsabilidade de uma escolha que não é sua, não foi você que fez, mas você acabou, quando menos esperou, quando menos percebeu, você já estava ali assumindo uma responsabilidade que não é sua. E aí aqui eu vou pedir a vocês para não me julgar, só me escutar e pensar em que situação está acontecendo com você, tá? Eu vou contextualizar primeiro para eu não ser xingada desnecessariamente, tá? Eu sou uma pessoa que não sou muito fã de ter bichos de estimação na minha casa, não tenho nada contra quem tem, é tanto que eu tenho. Eu não sou fã. Por que eu não sou fã? Primeiro, porque eu penso assim, eu já tenho muita coisa para me fazer. Como eu não sou uma pessoa assim apaixonada por animais a ponto de querer ter eles na minha casa, eu gosto, admiro e tudo, mas não quero na minha casa. Não sou aquela pessoa pegada assim, sabe, que cheira o cachorro, que cheira o gato. Não sou essa pessoa. Então eu nunca quis ter animal dentro da minha casa. Porém, entretanto, todavia, eu só voto vencido, porque lá em casa somos 4. E eu tenho um marido que adora bicho, um filho que adora bicho, uma menina que ama bicho de todo jeito. E aí eu fui voto vencido e cá nós temos um cachorro e um gato. Já é o segundo cachorro, porque o primeiro não deu muito certo lá em casa, a gente passava o tempo todo na rua, enfim, a gente teve que doar ele para uma outra pessoa, porque ele estava sofrendo, já estava assim no nível crítico de sofrimento, porque a gente não passava o dia em casa e ele era uma raça muito carente, né? E aí a gente preferiu doar do que fazer o bichinho ficar sofrendo, que não tinha como, a nossa logística não dava para ter esse cachorrinho. Aí eu achei na minha inocência que pronto, não vamos ter mais bicho em casa. E aí chegou minha filha com aqueles olhinhos de gato do Shrek, fez uma oração lá na igreja e pediu um cachorrinho de presente. E o pai não sabia que ela vinha orando, que ela estava pedindo esse cachorrinho de presente. Aí o pai foi para um determinado lugar e simplesmente tinha um cachorrinho lá e ele sentiu, mas foi uma coisa tão forte que ele nem falou comigo. E depois que ele disse que queria o cachorro sem falar comigo, ele disse, eita, nem falei com Kelly. Já imaginou que ia encontrar confusão, né? Só que para surpresa dele, eu não me estressei. Eu fiz, tá bom, tá certo, tá tudo certo, eu digo, tá. Agora já sabe, né? Qual é o acordo? O acordo é, eu não limpo o bicho, não limpo xixi, nem cocô e nem coloco, no máximo eu vou colocar comida e água, porque afinal de contas eu não vou deixar o bicho passar fome nem nada por causa disso. Mas não vou levar para passear, não vou limpar xixi nem cocô, até porque aqui dentro de casa quem faz as coisas sou eu, não tenho ajuda de absolutamente ninguém. Para não dizer que não ajuda, eles tiram uma coisinha ou outra ali do chão quando eu peço muito, então sou eu quem resolvo todas as coisas de dentro de casa. Então eu não assumo nenhuma responsabilidade desses bichos, então é com vocês, eu tô avisando, tá? Aí beleza, o tempo passou e eles achavam por certo que eu ia ceder, que eu ia amolecer, porque de fato o cachorro parece que eles sabem, né, quando a gente precisa de ser conquistada. Então o cachorro, ele simplesmente quando vai dormir a gente coloca ele no quarto, porque inclusive eu acho que eu sou a maior defensora dos bichinhos lá de casa, apesar de eu não sou muito fã, mas eu é que fico brigando para ele ficar dormindo com a gente lá no quarto, porque ele ficava chorando lá de fora e eu ficava com dó. Eu disse, deixa ele dormir aqui, né, dentro do quarto, vamos passear com o bichinho, eu já coloquei comida pro bicho, mas eu não assumo as responsabilidades, eu faço quando eu quero, quando dá na telha. Na maioria das vezes quem faz é eles mesmos. E aí o cachorro simplesmente ele dorme do meu lado da cama, não na cama, no chão, mas dorme do meu lado. Tem um lado do meu esposo, tem a frente da cama, mas ele simplesmente dorme do meu lado. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu não assumo a responsabilidade do cuidado dos bichos. Não assumo. E aí o que é que acontece? Ele faz xixi, ele faz cocô. E às vezes lá em casa já teve altas discussões, assim, nesse sentido. Porque eu bati o pé e digo, a responsabilidade não
é minha. Eu faço quando eu quiser e quando der vontade. O cachorro fez xixi, o cachorro fez cocô. Lá vem meu marido, se abaixa, 1,83 m, se abaixa, vai limpar o xixi, vai limpar o cocô. E eu ainda digo mais, ó, tem mais. Se você for passar o pano, você precisa lavar o mop depois, porque o mop tá lavado para eu usar para limpar a casa. Então, se você vai usar o mop, você tem que lavar o mop também. E eu ainda boto exigência. Por quê, gente? Porque eu vejo muitas mulheres por aí, eu tô dando esse exemplo de bichinhos, mas aí na sua vida pode ser outras coisas que você tá assumindo que não era para você ter assumido. Aí você vai, assume, se sobrecarrega e acaba não focando, não priorizando as suas coisas, aquilo que realmente você quer, que é o seu desejo. E aí o que é que acontece? Eu vejo muita gente, por exemplo, que o bicho chega na casa, a pessoa fica lá se matando, tem casa para cuidar, menino para cuidar, e ainda tem que arrumar tempo para cuidar dos bichos, porque os bonitos que quiseram os bichos em casa não dão banho, não limpa xixi, não limpa cocô, não leva para passear, e você assumiu essa responsabilidade e agora tá difícil de você devolver. Isso acontece com vó que cria neto, sendo que o filho poderia perfeitamente criar, só que você, né, foi criar o bichinho, né, foi criar, aí você foi ficando sem o seu tempo. Deu atenção, assumiu a responsabilidade que não era sua. Então, eu estou aqui para lhe dizer, não assuma a responsabilidade que não é sua. Se você assumiu, peça sabedoria a Deus para ir se saindo devagarinho. Ó, hoje eu não posso ficar não. Ó, limpa aí hoje, tá? Porque hoje eu vou ter que fazer tal coisa. Vai dando pequenas desculpas até você se livrar dessa responsabilidade que não é sua. Então, lá em casa, eu limpo xixi, limpo cocô, assim uma vez e nunca, e eu bato o pé, mas no início foi difícil, porque eles achavam que eu ia ceder. A esperança deles é que eu ia ceder, eu ia, em algum momento assim, não, meu filho às vezes chega da escola cansado, do trabalho cansado, que ele trabalha e estuda, e vai lá limpar xixi, cocô de cachorro ou do gato dele, e eu não limpo. Por quê? Porque não é minha responsabilidade. Enquanto eu estou lá parando para limpar o xixi, o cocô, eu poderia estar fazendo alguma coisa para mim, para adiantar o meu serviço, que ninguém vai lá na pia lavar a louça, guardar, vai arrumar a casa, vai passar um pano, ninguém vai. Aí por que eu tenho que assumir a responsabilidade dos outros e tiro o tempo de fazer as coisas para mim? Você está entendendo? Porque às vezes você não anda, a sua vida não anda, você não sai do lugar e não sabe porque eu não tenho tempo. Tem! Só que você está ocupando o tempo, em vez de fazer coisas para você, está assumindo a responsabilidade dos outros. E às vezes é dívida, que é um negócio que eu até botei aqui. Aí, não assuma a responsabilidade dos outros, é o número 1. A segunda coisa, que não é sua responsabilidade, e aprenda a se libertar, né? É lidar com consequência das escolhas dos outros. E aí tem várias coisas. Por exemplo, o cachorrinho poderia ser isso, mas eu coloquei responsabilidade, mas poderia ser escolha. Eu não escolhi ter animal, por que eu tenho que estar arcando com essa escolha? Vou dar um exemplo aqui também das escolhas das pessoas. Tem pessoas que não optou por não ter filho. E tudo bem, gente. Por que todo mundo tem que ter filho? Não precisa, se você não quer, ok. Aí vamos supor que você se casou com uma pessoa que teve os filhos, tem filho de um outro casamento, por exemplo, mas não é escolha sua. Você pode até ajudar, você pode até fazer ali o seu papel e tudo, mas você não escolheu isso. Então não assuma uma responsabilidade que não é sua. Mas esse número 2 aqui eu nem coloquei para filhos, eu coloquei para dívidas. Por exemplo, tem gente que faz a dívida. Aí, na hora de fazer, assim, uma maravilha, né? Compra lá, faz a dívida e tudo. Aí você vai lá e paga a dívida daquela pessoa. Assume a dívida daquela pessoa por dó, porque ela está fazendo um drama, porque ela está dizendo que está quase morrendo, que o mundo vai se acabar. Aí, se você olhar bem direitinho, você vai observar que, geralmente, quem faz isso são pessoas que não é porque estavam precisando especificamente, era porque não sabe lidar com níveis abaixo do que ela pode, ou não sabe lidar com não, ou quer viver de uma vida que não pode. Um exemplo, aí você foi lá como mãe, como avó, como amiga, assumiu uma dívida, emprestou cartão, por exemplo, aí se torou, desculpa a palavra, se deu mal, e aí você está agora sem o dinheiro, sem o recurso que poderia estar investindo em você, na sua qualidade de vida, ou num negócio novo, ou em formas de ganhar mais dinheiro, mas porque você assumiu a responsabilidade que não era sua. E às vezes quando você pergunta, eu não tenho condições de viajar, eu não tenho condições de fazer. Por quê? Assumiu a responsabilidade que não era sua. Kelly, e agora? O que é que eu faço? Já eu digo o que é que você pode fazer, tá? Eu vou dar um exemplo aqui desse caso 2, sobre essa questão das pessoas às vezes com carinha, gatinho do Shrek, né? Ah, porque eu tô precisando disso. Aconteceu recentemente comigo uma situação onde a pessoa está se lamuriando, porque não sei como é que vai ser o mês tal, porque tem acontecido umas situações assim. Como eu já escutei isso algumas vezes, eu falei assim, olha,
eu vou orar por você. Não se preocupe. Mas antigamente eu dizia assim, não, eu vou lhe ajudar, deixa que eu vou ajudar. Não se preocupe, vou orar por você e Deus vai lhe dar sabedoria para você levantar o recurso, para você honrar os seus compromissos. Não, já é uma coisa que eu vou dar dica aí de como você pode fazer. Orar e falar com a pessoa, dizer, não deixar mais ela envolver você. Não deixar fazer, olha, eu sinto muito, mas dessa vez, infelizmente, eu não vou poder te ajudar porque eu estou com um projeto, já fiz uma contratação. Pode até dizer assim que já fez uma contratação de alguma coisa, sei lá, se o dinheiro está guardado para alguma coisa, mas não ceda mais. Se você não der um ponto final, não der um baixa, você vai continuar assim, ó. Vai continuar assim nesse ciclo. Aí quando as pessoas perguntam, vamos para tal canto, não posso, estou sem condições. Mas por que você não viaja? Porque eu não posso. Mas por que não pode? Quando você vai olhar, você assumiu responsabilidade financeira, por exemplo, que não era sua. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo. Há muitos anos atrás, uma pessoa chegou para mim, Kelly, me empresta teu cartão, tu tem um cartão. A pessoa nem tinha tanta intimidade assim comigo, já veio me pedindo um cartão emprestado para comprar um guarda-roupa para ela, porque ela tinha se mudado e estava sem guarda-roupa. Aí eu olhei assim para ela, assim, olha, vem cá para te mostrar um negócio. Aí eu tinha me mudado, fazia o quê? 1 ano já. Aí eu falei assim para ela, vem cá para tu ver aqui uma coisa, o que é? Tá vendo isso aqui, ó? Aí eu passei mais de ano onde as coisas a minha despensa era um cooler. Parte da minha despensa era a geladeira, parte que dava para estar dentro da geladeira, e o que não era para estar dentro da geladeira eu guardava num cooler. De tão difícil que estava, eu me mudei e eu tinha também decidido que eu não queria mais troço velho dentro da minha casa. Então eu não trouxe os armários que estavam caindo nos pedaços da outra casa. Eu digo, eu não vou, eu prefiro ficar assim até eu ter dinheiro de comprar um que preste. Aí eu falei isso para ela, ó, eu me mudei faz 1 ano, olha aqui, ó. Olha aqui, onde é que eu estou armazenando as minhas comidas? E às vezes dá barato, eu tenho que limpar tudinho, tirar tudo isso aqui. Mas é assim, então você vai conseguir passar essa fase. Daqui a pouco, quando você menos esperar, você vai ter condições de comprar o seu guarda-roupa. Mas a minha recomendação para você, não faça dívida não. Pega umas caixas de papelão, bota as suas roupas, bota o nome assim, ó, camisa, calça, blusa. Aí ela olhou assim para mim, como que disse assim, meu Deus, tipo, meio chateada. Aí eu aprendi uma coisa faz tempo, viu? Raiva dá e passa. Não quer mais sua amizade, aí se afastou de você por causa disso. Não era amiga. Não era amiga, era só ilusão, só está enganchado em você por algum benefício que você podia trazer para essa pessoa. Então, não assuma a responsabilidade que não é sua, tá? Isso é muito em dívidas, eu falei aqui os meus exemplos, mas você deve estar pensando aí, qual é a responsabilidade que eu estou assumindo, por isso que não sobra tempo para eu me dedicar à minha vida, por isso que Kelly fala para a gente fazer tal coisa, eu não consigo fazer, porque ou você está faltando dinheiro porque assumiu responsabilidade de dívida de alguém, prestou cartão, prestou nome, ou você assumir responsabilidade, escolha, né? A consequência da escolha dos outros. A pessoa escolheu fazer conta, se endividar, comprar o que não precisava, está endividada e agora você quer que você ajude ela a pagar a dívida, quer que ajude ela a sair daquele perrengue, sendo que você está com planos. E às vezes esses planos que você tem não é um plano de pagar a conta, às vezes é um plano de conforto. A mosquinha aqui. Às vezes é um plano de conforto, um plano de uma coisa melhor e você fica assim com a dor no coração, com a dor no peito. Mas a pessoa está ali precisando. Gente, se não for caso de saúde e caso de fome, o resto, na minha humilde opinião, posso estar enganada, claro, tem que examinar caso a caso, mas na minha humilde opinião dá para a pessoa esperar. Você não precisa parar a sua vida, deixar ela realizar os seus sonhos da sua família para dar conta de assumir a responsabilidade dos outros, que quando você vai olhar, está ali postando no Instagram que está em tal lugar, que está comprando tal roupa, sendo que ela está passando pelo que está, porque foi a escolha dela. Então deixa ela passar, às vezes Deus trata a pessoa assim, passando pelo perrengue. Já aconteceu comigo. Eu via, antes eu cedia, agora eu não cedo mais. Eu digo, olha, se ela está assim é porque ela precisa passar por isso. Deus está ensinando essa lição para ela. Se não for comida ou se não for coisa de saúde, eu realmente não assumo a responsabilidade que não é escolha dos outros, né? Eu não fico lidando com a consequência da escolha dos outros. Eu já tenho consequência demais das minhas escolhas que eu fiz, que até hoje eu ainda pago. Então, para que eu estou assumindo as consequências dos outros, né? E a terceira coisa, problema dos outros. Eu tinha assim um péssimo hábito, principalmente numa fase da minha vida, onde eu fazia alguns aconselhamentos lá na igreja onde eu estava, e muitas vezes eu escutava aquelas coisas e eram coisas pesadas, e eu ficava assim, chegava em casa, parecia que era meu o problema. Parecia que nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, sendo que às vezes não dá para você fazer, a não ser orar.
Então, problema dos outros, escute, mas não tenha para você. Eu aprendi isso com meu pai, que é pastor há muitos anos. Meu pai falava isso direto. Olha, não deixe subir para a cabeça, esse problema não é seu. Embora às vezes nem ele fazia isso, tá? Ele orientava a gente, mas às vezes você olhava, ele estava assumindo, pegando o problema dos outros como se fosse dele. Uma vez eu mesmo lembrei ele disso. Pai, o senhor me ensinou isso. Aí eu disse, o senhor quer agora pegar o problema dessa pessoa e resolver. Aí eu fui e contei para ele, essa pessoa, você sabia que essa pessoa fez isso, 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 você sabia que essa pessoa foi para tal lugar, tal lugar, tal lugar, e agora ela está dizendo que está morrendo, se acabando, que precisa urgente de... Não, pai, esse problema não é seu. O senhor já tem problema demais, assuma os seus BOs. Então, às vezes, a gente escuta o problema das pessoas e quer pegar aquele problema pra gente. Ai, meu problema de estimação, vou ajudar ela. Ajuda como? Aí você se tora, lasca a sua vida para poder assumir o problema dos outros. Leva para sua casa, às vezes briga com o marido, briga com o filho, por causa de uma pessoa, quando você vai olhar, a pessoa não está nem aí. Às vezes nem ela está tão preocupada. Gente, eu vi, isso aqui não foi ninguém que me disse, eu vi. Eu e minha mãe, uma vez, a gente foi na casa de uma irmã da igreja, que estava passando um aperto, mas um aperto financeiro, que ela contando a história, até o burro chorava, de tão desesperada que foi. E chega a soluçava. Aí um dia a gente foi lá, saiu da oração, e a gente foi lá na casa dessa irmã para visitar ela, para orar por ela. Quando a gente chegou lá, aí eu vi um saco de pão pendurado no armador. Aqui no Nordeste tem muito armador para armar rede. Aí ela tinha um saco de pão pendurado no armador. Aí eu achei estranho, eu achei um saco de pão pendurado no armador. Aí eu olhei assim, não, eu acho que eu estou vendo coisa. Eu disse, menino, o que é aquilo ali? Ela disse, é pão amanhecido. Aí eu disse, mofado? Ela disse, não, foi de ontem, aí não presta mais não. Eu disse, oi? Como assim não presta? Eu disse, não, a gente só come aqui pão do dia. Eu dizia, e aqueles pão vão para onde? Eles vão para o lixo. Eu digo, o quê? Não, pode me dar para cá. Eu adoro pão amanhecido, às vezes eu prefiro pão amanhecido do que pão do dia, porque fica bem molinho. E eu apertei o pão, gente, o pão molinho, até comi um na hora lá. Só passa para cá, porque eu gosto. Aí ficou eu e minha mãe assim, olhando uma para a cara da outra. Aí tinha lá um saco de pão do dia e essa saca de pão do dia anterior, que era amanhecida, ela ia jogar no lixo. Eu não acreditei, eu juro a você. Juro não que é pecado. Mas, assim, eu não acreditei. Eu saí de lá. Ficou eu e minha mãe assim, olhando uma pra cara da mãe, você viu o que eu vi? Mãe, vi. Agora a senhora entende porque ela passa pelo que passa? Passa. O dinheiro dela, mãe, tá descendo no ralo. Como que uma pessoa dessa sai das dívidas? Como que uma pessoa dessa tem uma vida melhor se ela rasga dinheiro, se ela estraga? Ela pega o dinheiro, mãe, e faz assim, ó. Aí a gente aqui endoidando, preocupada, tentando ajudar ela. Se ela tá vendo assim, não, depois dessa agora, ela vinha falar comigo, irmã, a gente tá orando, ore também, que daqui a pouco Deus vai lhe mostrar a solução. Então, ó, espero ter ajudado você, ter aberto sua mão. Não assuma BO que não é seu. Pare de ficar assumindo responsabilidade que não é sua. Vá focar na sua vida. E às vezes, gente, só para encerrar, às vezes, você olhe bem para dentro de você, vê se você não está inventando uma desculpa, olhando para o problema da irmãzinha para não encarar os seus, aquilo que está travando a sua vida. Tem coisas travando sua vida e você não quer olhar, você não quer encarar, você não quer ter conversas difíceis, você não quer olhar para aquilo ali e dizer assim, eu vou resolver isso aqui. Nem que eu tenha que ter uma conversa difícil com meu marido, uma conversa difícil com meu filho, mas eu vou romper isso aqui na minha vida, eu vou avançar. Aí a sua desculpa é, fulaninha está ali, ó, você perdendo seu tempo, seu sono, sua paz, com responsabilidade que não é sua. Às vezes está escondido, você não quer olhar para o seu problema, porque você não quer tomar decisões difíceis, não quer ter conversas difíceis. Aí a desculpinha é, fulaninha está passando por aquele problema. E o teu problema, tu já resolveu? E as tuas situações? Tu já está resolvendo? Eu espero que esse vídeo seja para você. Me deixe saber aqui nos comentários, falou com você, não falou com você? Não tem nada a ver, cara. Você falou aí, coisa que não tem nada a ver. Enfim, eu estou falando aqui nesse canal que eu quero falar, coisas que eu vivi, que eu sei que pode ajudar quem realmente quer ser ajudado. Se você não quer ser ajudado, ok, tá bom? Mas eu acho que tem alguém que está precisando desse vídeo. Por isso que eu quis gravar, porque já aconteceu comigo. Muito tempo da minha vida, até um dia desse aí, às vezes quando eu pego, se eu não prestar atenção, eu tô limpando um xixi, um cocô, não é sobre xixi e cocô isso, tá? Mas eu só tô dando exemplo. Se eu não presto atenção, eu tô limpando xixi e cocô que não era para mim estar limpando. Olha, tô limpando coisa que não era para estar limpando, tô pagando dívida que não era para estar pagando, tô deixando de usar para mim, para usar para pessoas que não pagam o preço que eu paguei. Tá bom? Então é sobre isso, continue aqui no canal assistindo, aqui na minha descrição tem um link do meu outro canal, dos meus treinamentos e o De Volta Pra Mim, que é um manual para você aprender a se conhecer
e voltar para você, olhar para a sua essência, tá? É R$19,90 apenas, e se você levar junto os áudios de reprogramação, que de R$27 sai por R$19,90 também, tá certo? É isso, até o próximo vídeo. Tchau!